Olá a todos vocês que estão me vendo diretamente do futuro. Eu vou deixar aqui a nossa tag para a aula de hoje. Introdução à filosofia cristã. Vou deixar aqui introdução à filosofia cristã. Não vou especificar, não vai ter meta, a gente vai falar e que seja o que Deus quiser. É isso. Natanael já entrou, Carol já entrou, Lita já entrou. Prazer, uma grande alegria tê-los aqui. Muito obrigado mesmo. O Lucas também já está aí. E aí, Carol, muito obrigado pela audiência, muito por acompanhar. Caramba, fico muito feliz de saber que tem gente que está interessada em conhecer filosofia e aplicar isso na vida. Isso me deixa absurdamente feliz. Não tem nem palavras, só emoção. Fala aí, Jorge. Lucas, você já entrou aí. Quando você quiser, me dá o sinal. Enquanto isso, eu estou aqui e apresento para vocês a caneca que minha namorada me deu. Olha, do adivinhe, Star Wars. I love you. Vamos lá, o Lucas chegou. Ixi, esse negócio está balançando aqui. Tem um nerd alert ali atrás para vocês saberem que eu sou nerd. Fala aí, Lucas! E aí, meu garoto? Fala aí, meu amigo, tudo bem, cara? Tudo bem? Estamos aqui novamente. Você Olha estava só, falando. temos o Juan. O Juan é da Argentina, está nos acompanhando, é professor de filosofia Oh, e de ciência sagrada em escola. Um grande prazer conhecê-lo na Jornada Mundial da Juventude, a última aqui no isso, Rio. Juan. Eu não sei falar espanhol direito, mas eu Ah, falo, na Olá, Juan, jornada, como estás? na jornada eu também fiquei com um grupo de argentinos de La Plata, acredita? E Que até hoje legal, cara. a gente tem amizade, até hoje. Eu já fui 2 vezes em La Plata encontrar ele. Uau! O Então, Juan é um amante do Rio. Ele é apaixonado pelo Rio. Ele veio em Rio em 2013, 2014, 2015, 2000... Todos os anos o Juan está no Rio. legal, Na legal. minha casa eu acolhi um sul-africano. É o Aí, Denzel. fica Denzel difícil. Schwartz. Ele é especialista em vinho. Ele tem uma marca própria de vinho na África do Sul. Ó, Super famoso. Apareceu em revistas. Criou uma vinícola. O cara ficou famosaço. Bom, acho que podemos começar para a gente poder não podemos perder sim. muito tempo, né? Aê! Agora sim você é Agora sim, bem-vindo na nosso minha live. café filosófico. Agora um café filosófico de respeito, rapaz. Um café Poxa filosófico com vida. café. Com café, exatamente. Bom, a gente parou da última vez em Santo Agostinho, né? A gente não conseguiu chegar em Isso, a Santo gente nem entrou Tomás. em Santo Tomás, a gente foi entrar, mas acabei falando muito rápido, não considera. Mas antes, você está esquecendo, antes da gente Vai começar, lá. pedir aqui para o pessoal clicar ali no aviãozinho, mandar pelo menos para uma pessoa que você conhece, que você acha que gosta de filosofia, que vai gostar do tema. Então, sei lá, aperta esse aviãozinho e manda só para uma pessoa. Não manda mais para mais de uma para você não virar o chato da live, né? É. Mas manda para uma pessoa só que você acha que a pessoa vai gostar e que vai ser legal ela conferir aqui o nosso bate-papo. E E aí além você disso, pode sim, falar. Pode falar. sintam-se completamente à vontade para escrever, para mandar pergunta, o que vocês quiserem, né? A gente está aí para isso. As perguntas vão ser anotadas depois das exposições. A gente vai reservar um tempo só para responder pergunta. Então fiquem Exato. completamente à vontade. Então, assim, acredito que eu não vou falar muito de Santo Tomás, como a gente falava na semana passada, é muito complexo, então trazer a filosofia dele como um todo. Então, vai ser assim, bem geral, bem tranquilo, e eu espero que sobre bastante tempo para vocês poderem perguntar e a gente também poder bater um papo legal no finalzinho. E aí Show. você, antes de eu entrar, você falou, né, da meta, que a gente vai falar sem meta. É aquele negócio, já dizia Dilma, né? A gente coloca uma meta. Quando alcançar a meta, você dobra a meta. E assim a Exatamente. gente, a Assim a gente gente vai. segue. A gente Falando, começa falando da filosofia cristã, Aristóteles, Tomás de Aquino, e o céu é o limite. exato, exato. O E aí que a eu espero pergunta chegar lá, né? é, Porque, assim,
A pergunta que vier, o tema que vier, nós vai tratar aqui, tá bom? Exatamente. Então mandem, interagem e é isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Para Só para começar, recapitular aqui, desculpe, faz antes de aí você a sua. começar, a gente parou em Santo Agostinho na semana passada. A gente fez uma breve introdução do período helenístico para o período patrístico, ou seja, da filosofia na Grécia e depois a filosofia já entrando no cristianismo, aqueles chamados padres da igreja, com letra maiúscula, que são os caras até o século II depois de Cristo, mais ou menos. E depois a gente começou a falar de Santo Agostinho, que está no início da Idade Média, que foi muito influenciado por Platão, por Plotino, que é neoplatonista. Falamos bastante de Santo Agostinho, da sua teoria do conhecimento, das confissões, da teoria da iluminação. Enfim, abrangemos Santo Agostinho no geral. Se você não viu, vai lá no meu feed, que tá lá a minha carinha, a carinha do Lucas, é só você clicar lá. Eu postei no Stories também, então se você perdeu a parte 1, é só ir lá e ver, que você vai acompanhar aqui tranquilo. Então eu dou a palavra pro Lucas pra gente começar aí a parte 2. Vamos lá, muito obrigado. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E eu vou falando, qualquer momento você pode interromper, pode também fazer suas colocações, que isso é legal para a gente também. Com certeza. Então, eu pensei em fazer o seguinte, para a gente começar a falar de Santo Tomás de Aquino, eu ia apresentar primeiro a filosofia do ser dele. Mas eu acho que muito mais interessante do que você apresentar de cara a filosofia do ser, é você já chamar para um assunto polêmico e que eu acredito que atrai muitas pessoas em Santo Tomás, onde ele pega de Aristóteles, né, as 5 causas ali, né, onde Aristóteles apresenta o motor imóvel, apresenta um motor primeiro, e aí Santo Tomás ele vem e ele transforma essas 5 causas nas 5 vias das provas da existência de Deus. Né? Muita gente conhece, outras pessoas não conhecem, e aí eu achei legal a gente fazer essa apresentação de como Santo Tomás de Aquino, e aqui não é o intuito a gente provar a existência de Deus, a filosofia não tem o intuito de provar a existência de Deus, claro que não, mas como a gente está falando aqui filosofia cristã, que pressupõe uma fé cristã, que pressupõe uma revelação. Então a gente pega aqui de Tomás de Aquino essas 5 provas que ele se utiliza de como você pode encontrar Deus, de como que ele pode provar que Deus existe. Lembrando que Santo Tomás de Aquino ele é um realista, então ele parte sempre do real. Né? Toda a filosofia de São Tomás de Aquino está no real. Vimos que, enquanto Santo Agostinho ele via muito mais na ideia, ele via o idealismo ali de Platão, como você lembrou, Bernardo, de Plotino, agora Santo Tomás ele pega de Aristóteles essa realidade. E aí a primeira causa, né, a primeira via que Santo Tomás ele convida a gente a encontrar a existência de Deus é o movimento e o primeiro motor, né, através do movimento e do motor imóvel, o primeiro motor que falava Aristóteles. E é o seguinte, gente, Santo Tomás ele viu, pegando de Aristóteles, que no universo sempre há movimento. Sempre. Qualquer coisa dentro do universo, o próprio universo como um todo, existe um movimento. E todo movimento possui uma causa. Para que algo se mova, é necessário que alguém mova esta coisa. Né? Então, a coisa para ser movida, ela necessita de alguém que a mova. Só que o que Santo Tomás chama, né, de regresso ad eterno, então ele volta lá na eternidade, ele vai voltando, tá bom, para eu mover essa caneca de lugar, eu movo. Tá. Para eu me mover, eu preciso ter um motivo, né? Alguém me move. Beleza. Tá, então eu vou nos meus pais. Alguém moveu para que meus pais tivessem existência. Tá, então eu vou lá atrás, no primeiro século, ok, eu vou retornando até a eternidade. De repente eu chego no infinito. Então, Santo Tomás ele tem a conclusão de que nesse infinito existe um primeiro motor que move todas as coisas sem ser movido. E esse motor é Deus. Né? Uhum. E aí, olha que diferença entre ele e Aristóteles, que o primeiro motor, o motor imóvel de Aristóteles, era um motor que não tinha nada a ver com a criação. Ou seja, é um motor imóvel que nada cria e que nada modifica enquanto criar as coisas no universo. Deus não. Deus ele
não é necessário se mover, Deus não se move, mas ele move todas as coisas a partir do momento que ele cria. Seja ex nihilo ou não, ou seja do nada ou não. Mas Deus cria e a partir do momento que ele cria, ele move todas as coisas. Essa é a primeira via. O interessante desculpa aqui, só por comentário, vamos comentando via por via aqui, né? O interessante de Aristóteles é que esse motor imóvel, para ele, não tem nada a ver com um Deus pessoal, né? Com um Deus que tem uma pessoalidade, que se comunica. Na verdade, talvez ele nem mesmo tenha consciência de que ele é um ser, né? Ele é tão perfeito, tão puro e pleno em si mesmo, que a atividade desse motor imóvel é olhar para dentro de si. Porque ele é tão perfeito que ele não precisa olhar para nada ao redor, não precisa se preocupar com nada. Ele se preocupa apenas consigo mesmo o tempo todo. E o... Eita! Nada. Normal, faz parte. E o ato próprio do motor imóvel de olhar para dentro de si gera um movimento universal que gera a criação. Já não é intenção do motor imóvel criar nada, mas o fato dele existir e de pensar em si mesmo gera movimento, e esse movimento gera criação. Já para São Tomás, ele olha para esse primeiro motor imóvel e vê o Deus cristão, o Deus que se revelou em Jesus Cristo, né? Que é a figura perfeita, que não foi gerado nem criado por ninguém, mas que dá a existência, cria por vontade própria. Tem essa diferença, né? Em Aristóteles não existe a vontade do primeiro motor, não é um Deus pessoal. Em Santo Tomás existe vontade desse primeiro motor, que é Deus revelado através de Jesus Cristo, né? É bem essa diferença que você falava no início, né? Para Aristóteles não existe essa coisa do ser, né? Enquanto um ser transcendente. Então, não, o motor imóvel é um motor imóvel. É um ser imanente. Exato, é algo, né? Dentro do universo que está acima da gente. Mas ele não especifica, ele não categoriza, né, o que é esse motor imóvel. Sim. Mas Santo Tomás, de fato, né, ele coloca como uma pessoa divina, uma pessoa transcendente, né? Deus, ele nomeia. E isso é incrível. Então, agora para a segunda via, Santo Tomás ele chama a gente a pensar na causa eficiente. Ou seja, o que significa isso? Ser causa eficiente. Tudo no mundo ou é causa ou é efeito. Né? Sempre, sempre. Nada é causa de si mesmo. Para que eu estivesse aqui, eu precisava ter nascido. Como eu nasci, como eu estou aqui. Não sou um fantasma, né? Não sou um anjo. Então, para que eu nascesse, a minha causa eficiente foi os meus pais. Né? Meus pais casaram, tiveram uma relação e eu nasci. Agora, eu não podia ser a minha própria causa. Eu não nasci de mim mesmo. Eu não me criei. E assim como eu não crio nada, né, do nada. Eu não consigo criar uma matéria agora. Apareceu na minha mão, criei. Não. Então, eu sou causa eficiente enquanto dá um movimento, como a gente falava na primeira via de movimento, dar um movimento para um outro. Sim. E aí vamos fazer esse retorno ad eterno novamente. Vamos voltar ao infinito. Tá, meus pais foram minhas causas. Eu sou o efeito da causa dos meus pais. Vamos voltar a não sei quantos séculos atrás. Tiveram pessoas, causas e efeito. Causas e efeito. A gente chega em alguma causa que não foi causada. Não tem como. Para que estivéssemos aqui sendo efeito de alguma causa, chegamos ao infinito em uma causa que não teve causa. Ou seja, essa causa, que é Deus, ele é causa de si mesmo. Perfeito. É muito mais improvável que exista uma infinidade de causas até a gente chegar no infinito absoluto e nunca acabar, do que, de fato, existir algo que causa todas as outras coisas sem ser causado. É uma questão lógica, quase, né? É uma necessidade da existência que exista algo que não foi causado e que seja causa das outras coisas. Né? Os primeiros filósofos buscavam muito isso, né? Através do fogo, da água, do átomo, do éter, do ar, enfim. Eles tentavam propor essas coisas como primeiras causas. E aí Aristóteles chega e fala, não, existe um primeiro motor imóvel. E aí Santo Tomás absorve isso, né? E transforma isso em Deus, né? Mas dá o nome
de Deus. E é interessante que, pegando essa teoria, né, de causa causada, causa de si mesmo e causa eficiente, a gente pode trazer a discussão do Big Bang, que eu acredito que o Big Bang ele teve muito mais em alta do que hoje, né? Porque Sim. até por conta da posição da igreja, né? Que falava que a igreja é contra o Big Bang, isso, aquilo. Foi um padre que fez a teoria do Big Bang, um padre que criou. Exato. Então, meu amigo, foi o Big Bang? Não sabemos. Isso daí é certeza, não sabemos. Agora, se você afirmar que foi o Big Bang o início do universo, isso não desqualifica a pessoa de Deus e a criação de Deus. Por quê? Para que houvesse o Big Bang, encontro de moléculas, encontro de átomos, seja lá o que, houvesse uma explosão e viesse o universo ganhar forma, todo esse movimento ele foi causado por alguma causa que não foi causada. Sim. Então pronto. O Big Bang ele não desqualifica nunca a criação a partir de Deus. Ele não desqualifica a existência de Deus. Perfeito. Mesmo que a gente volte ao infinito, sempre é possível colocar uma causa que não foi causada, né? Isso é muito mais provável do que você ficar indo para o infinito para sempre, né? Exatamente. Até porque você vai morrer e vai continuar voltando para o infinito, cara. Exatamente. Exato. Rapaz, os náufragos entrou, meu Deus do céu, eu não sei se é o Chico, se é o Jota, deve ser o Jota, né? Porque o Chico não sabe entrar nessas coisas. Se for ele, ele vai dar na minha cara aqui agora. Muito obrigado pela audiência de vocês, meus amigos. Amo vocês. Vamos continuar aí. Desculpa. Vamos lá. A terceira via, que é a do contingente e do necessário. Vai anotando aí se tiver pergunta, tá bom? Tá. Eu não tô lendo. Mas então, do contingente e do necessário. Eu já fiz algum post no meu Instagram falando um pouco sobre isso. E que é justamente o contingente, é como na psicologia a gente vai chamar de variável. Ó, a Camila comentou ali, tô certo, né, Camila? Então, variável é aquilo, ela é psicóloga, ótima psicóloga. A variável é aquilo que pode mudar, né? É uma possibilidade que pode mudar o resultado das coisas. Enquanto o necessário é aquilo que é necessário e que não há continuidade, ou seja, não há resultado em alguma situação se não houver aquele necessário. Ou seja, é necessário que haja o meu pai, e que houvesse o meu pai e a minha mãe para ter uma relação para que me causasse. Então, a união dos dois não é um fato, não é uma união contingente. Não, é uma união necessária para que eu pudesse ser causa dessa relação. Sim. E aí, se a gente pegar e voltar no infinito novamente, pensando no contingente e no necessário, a gente vai fazer uma regressão percebendo que muitas coisas são necessárias, outras são contingentes, são possibilidades. Só que atrás de uma coisa necessária, há outra coisa necessária. E atrás de outra coisa necessária, outra necessário, necessário, necessário. E é onde a gente chega no necessário absoluto. Ou seja, o necessário que ele necessita dele mesmo. De ninguém mais. Sim. E esse a gente chama de Deus. Sim. Você vê que quase todas, né? Talvez as 3 primeiras, não sei, não lembro das outras 2, elas apelam para o argumento ad infinitum, né? De voltar ao infinito, porque se você for atrás de causa e efeito, realmente não tem até onde vai sempre ao infinito e precisa ter alguma coisa primeiro. É claro que ao longo da história da filosofia, diversos filósofos tentaram refutar, e de fato muitos filósofos encontraram pontos nos argumentos que podem ser discutidos e tal, mas a questão aqui não é essa, é apresentar como é que se fala? A filosofia em geral de Santo Tomás, né? Como a gente falava no início, né? Não é dizer aqui, eu não quero terminar essa live falando Deus existe, passe a crer, acreditar em Deus. Não, de forma alguma. São 5 vias. Vias é caminho, né? Então é um caminho que a gente pode seguir para a gente chegar ao conhecimento da existência de Deus ou não, mas a própria tradição da igreja ela ensina que para você ter o conhecimento da existência de Deus, você necessita da fé. E a fé não é algo que você consegue através do estudo, né? Sim. É um dom que você está aberto e você recebe de Deus. O que Santo Agostinho falava, né? A fé é graça. Exato. Ele se converte aos 33 anos de idade, né? Com a vida completamente contrária ao que o cristianismo pregava, batia nos cristãos, né? Porque era de outras correntes filosóficas,
mas em algum momento ele atribui a graça de Deus à sua conversão, né? Então, tudo em Agostinho se resume à graça, né? E para não ficar assim pouco esclarecido, eu falei aqui, não é por meio do estudo que você chega à existência de Deus ou à fé, melhor, você não chega à fé. Clarificando isso, você no estudo você encontra um caminho, né? Mas a fé você só consegue através da graça, né? É um dom de Deus. Não existe um argumento absoluto que você vê aquele argumento e fala, Deus só pode existir. Não existe esse argumento. Existem tentativas de argumentos, como as 5 vias de São Tomás de Aquino, como o argumento ontológico de Santo Anselmo. São tentativas de afirmar através da lógica que Deus existe, ponto. Mas a gente vê claramente que, com alguns recursos a mais da filosofia ao longo do tempo, dá para refutar esses argumentos, né? Então, no fundo, se resume a ter fé também. Com certeza. Então, vamos lá para a quarta via, né? Que agora Santo Tomás vai apresentar os graus de perfeição. E o que são esses graus de perfeição? Muita gente fala que Santo Tomás ele não tem nada de Platão. Isso é mentira, porque aqui na quarta via, tanto Aristóteles pegou de Platão, como Santo Tomás pega de Aristóteles, consequentemente pega de Platão. Então, Sim. Esse grau de perfeição tem a ver com aquilo que Platão falava da hierarquia das ideias, né? Retomando um pouquinho, então, para Platão e para Santo Agostinho existia alguma coisa fora da realidade que imprimisse no nosso eu, na nossa pessoa, algo como se a gente já conhecesse, antes de conhecer na realidade. E aí essas ideias, mais especificamente em Platão, essas ideias elas possuem hierarquias, então existem ideias mais perfeitas do que as outras, né? Então existe, e aí Santo Tomás pega isso e ele mostra junto com Aristóteles que existem graus de bondade, existem graus de verdade, existem graus de beleza. Eu tenho até medo de ser denunciado agora, falar que tem grau de beleza, né? Aí vai que alguém se sente incomodado aí. Sim. Não estou dizendo que ninguém quer feio, mas existe grau de beleza na própria natureza. Um animal é mais bonito que o outro, uma planta é mais bonita do que a outra. Tudo tem que justificar agora, né? Imagina exatamente. Gravado pela internet, você é louco. É perigoso, é perigoso. Então, tudo existe um grau de perfeição. No grau de perfeição da bondade, né? O que faz com que uma pessoa que comete um crime seja mais boa do que a outra, moralmente falando? Por quê? Porque nós temos consciente que existe um parâmetro para dizer que tal coisa é boa. Nós sabemos o que é bom. Se eu falar, Bernardo, me mostra o bom. Não, você não vai me mostrar o bom. Não dá. Né? Não existe uma coisa material que traduza o que é o bom em si. Não. E aí Santo Tomás, vendo isso, ele vê que existem coisas menos boas e mais boas. Existem coisas que são ditas que elas são 100% verdade, mas outras são mais ou menos verdade. E se a gente for elevar esses graus, né, se a gente for ao nível máximo da hierarquia da bondade, da beleza, da verdade, a gente chega a algum ser que é sumamente bom, sumamente belo, a suma verdade. E esse ser é Deus. Perfeito. Porque a gente vê claramente em Platão essa hierarquia das ideias, né? Ele vai falando que você começa pela beleza visual, né? Você vê alguém bonito. Depois você descobre que aquela pessoa, além de bonita, ela é inteligente, né? Então você subiu de nível. Agora não é só a beleza física, mas é a beleza intelectual, racional. Depois disso, você percebe que existe uma beleza que transcende essas outras duas belezas, que é como é que eu posso dizer? Uma beleza generalizada. É você perceber que essa beleza racional que você encontrou na pessoa não é exclusividade dela. Você encontra em outras, né? E você passa a avaliar a beleza também em outros indivíduos. E depois em outras coisas, e depois em outros atos. E aí você vai crescendo no grau de conhecimento do que é belo, até que em algum momento você chega naquele estado de relembrar, para Platão, né, a reminiscência, o relembrar aquilo que a alma viu no mundo das ideias, a beleza, com letra maiúscula. E aí, claro que Aristóteles, como discípulo de Platão, tem alguns vestígios,
disso, dessa ideia, e São Tomás não deixa isso passar despercebido, né? Existe a possibilidade de se chegar até Deus, diz Santo Tomás, por essa hierarquia do bom. Eu vejo alguém praticar o bem, então eu penso, poxa, existe um conjunto de ações que são boas. Depois eu vejo esses conjuntos de ações na sociedade e vejo, olha, eles se repetem, né? E depois eu vejo conjuntos de ações boas que são ainda mais moralmente aceitas e moralmente melhores, digamos. Olha, tem uma coisa ainda melhor. Enfim, e aí você vai crescendo, crescendo, até que você chega naquilo que é sumamente bom, que para São Tomás é o próprio Deus, né? Sumo bem, sumamente feliz, pleno, beleza, justiça, misericórdia, tudo se concentra na figura de Deus, né? Exato. Porque se a gente... Cara, eu penso muito, eu juro. Agora um pensamento bem sincero e humilde da minha parte. Eu penso muito, cara, quem criou esse termo beleza, justiça, misericórdia, bondade, de onde vem? Uhum. Sabe, quem... Eu nunca... Eu preciso fazer uma pesquisa disso. Porque, assim, eu fico pensando, cara, você não encontra, você não sabe, de onde que veio a ideia de bem, a ideia de justiça e... Nos diálogos platônicos isso é muito, muito forte, né? A questão da linguagem, Platão sempre querendo descobrir se a linguagem de fato corresponde à realidade, ou o contrário, ou não, enfim. Se o fato de eu chamar a xícara de xícara faz ela ser xícara, ou se ela já é xícara, independente de eu dar o nome a ela de xícara. Enfim, Platão, nos diálogos, botando Sócrates como personagem, aí botou o diálogo de Teteto, perfeito. O diálogo de Teteto é um exemplo clássico disso. Teteto chega a falar, Sócrates, eu não sei mais o que você está falando, eu estou ficando tonto. Eu fico tonto quando eu leio. Exatamente. Teteto é pesadão, cara, é barra pesada. Porque tu fica ali pensando na linguagem e fica, meu Deus, mas peraí. Uma hora a linguagem, não, ela corresponde à realidade perfeitamente. Tudo bem. Aí Sócrates vem, destrói tudo e fala, não, a linguagem não tem nada a ver com a realidade. E tu fica, meu Deus, aonde que eu me encaixo nisso aqui? Porque aí, de repente, você se perde no que é linguagem, no que é realidade, de onde que vem a linguagem, onde está a realidade. Você fala, tá, nada existe. Idealista, cadê Schopenhauer, me dá Nietzsche aqui. A vida é sofrimento. Então, é mais fácil você ir por esse caminho. Verdade. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos finalizar agora a via com a quinta via. Perfeito. Que é o caminho sobre o governo das coisas, a finalidade do ser e a ordem de todas as coisas no universo. O que significa isso? São Tomás mostra que toda operação de todos os corpos tendem a um fim. Eu estou fazendo essa live aqui contigo. Você está fazendo a live comigo, tem o pessoal assistindo. Eu que estou fazendo essa live, eu tenho uma finalidade. Né? Eu quero passar um pouco do que eu sei, eu quero aprender mais com você, eu quero aprender com o pessoal que está assistindo, eu quero criar novos contatos. Essa é a finalidade. Né? Então, tudo no mundo existe uma finalidade. E aí é interessante que Santo Tomás ele mostra até como que os corpos que são privados da inteligência. O que significa isso? Os corpos vegetais, a natureza que não possui uma inteligência, a cognição como a nossa. Né? E aí Santo Tomás mostra que até mesmo esses corpos, eles seguem um ciclo natural dentro da natureza que quer chegar a uma finalidade. Sim. Né? As árvores crescer, dar frutos, os animais se reproduzirem. Os animais não são seres racionais, gente, por incrível que pareça. Tá? A gente tem que reafirmar isso nesses dias. Exato, né? Exato. E é bem capaz de causar mais uma polêmica, exato, processar e... Mas, enfim, essa brincadeira também. Então, existe, sabe, esses corpos que não possuem o cognitivo, a inteligência racional, mas eles tendem a um fim. Eles operam por um fim. E aí Santo Tomás fazendo essa observação, olhando ao infinito, fazendo esse retrocesso infinito, ele chega a uma inteligência soberana, a uma inteligência suprema, que é a inteligência que tem em si toda a operação de todas as coisas, toda a finalidade também de todas as coisas, que é Deus. Então todos tendemos a um fim, e o nosso fim é Deus. Isso é muito mais Agostinho do que Santo Tomás, mas
é a mesma conclusão, ambos chegam a Deus. Sim. O interessante é que, para Aristóteles, né, a finalidade do homem é a felicidade, né? Aquele termo eudaimonia. Eudaimonia. Então, o homem, ele deve, como ser racional, como único ser racional, a sua atividade própria é ser racional. Por exemplo, o cavalo, a atividade própria do cavalo é ser cavalo. Da árvore é ser árvore. Da folha é ser folha, etc. Do homem é ser racional, porque ele é o único ser no mundo que tem algo de diferente, essa fração de racionalidade, e, portanto, essa é a sua função própria. E só se é feliz quando se cumpre a sua função própria. Então, o cavalo ele é feliz quando é cavalo. A árvore é feliz quando ela é árvore. E o homem é feliz quando ele é racional. Provavelmente São Tomás não deixou isso passar à toa, né? Ele percebeu que a finalidade do homem é ser feliz. E se Deus é a suprema beleza, é a suprema felicidade, então a felicidade do homem é voltar para Deus, ou ir para Deus, de alguma forma, né? Eu acho muito interessante, tem uma frase de Pascal que diz que a consciência ela é como uma expatriada no universo. Ou seja, deixa eu tentar explicar um pouco aqui para a galera. Nós, seres racionais, que temos consciência, nós percebemos ao nosso redor que ninguém mais tem consciência. Nenhum outro ser tem consciência, somente nós, seres humanos. E nós nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos diante do universo meio que abandonados, expatriados, como se nós não fôssemos feitos para estarmos aqui, né? Por quê? Porque nós temos essa racionalidade, nós temos a possibilidade de transcender, temos a possibilidade de imaginar, temos a possibilidade de abstrair. E nenhum outro ser é capaz de fazer isso. Então, a Pascal... matemática, né, da abstração. Sim, por exemplo, a própria matemática. Exato, né? Pede para o cachorro, então, te explicar ou entender o que é bom, como a gente falava. Exato. Cara, a bondade é totalmente abstração. A justiça é totalmente abstração. O que é bom e o que é mal, esse julgamento do que é melhor, do que é pior, é tudo abstração. Conceitos abstratos, né? Que a gente usa racionalidade para pensar neles. Pegando aqui o cachorro novamente, eu gosto muito de lidar com essa situação do cachorro, dessa racionalidade ou não, porque a gente sabe que a gente está em uma época que as pessoas preferem a convivência de um cachorro, de um animal, nada contra os cachorrinhos, eu tenho o meu aqui, mas eu tenho meu gatinho também. Isso não substitui a presença pessoal, né? A interpessoalidade. Então, você, nessa coisa do melhor ou pior, da abstração, você pode falar, mas o meu cachorro prefere uma ração do que a outra. Tá, mas ele não está abstraindo nada para ter esse gosto de essa ração é melhor do que a outra. Não, ele tem o seu instinto, né? É aquela coisa física, ele sente na língua, na boca, o sabor de uma ração, o sabor da outra, e a partir disso ele escolhe. São os sentidos, ele né? abstraiu. Ele tem os sentidos e ele escolhe aquilo que agrada melhor aos sentidos. A diferença do homem é que ele também tem os sentidos, mas ele não necessariamente escolhe o que agrada aos sentidos. Porque ele escolhe por meio da abstração racional. Ele pode, por exemplo, um homem casado, se apresenta a ele uma mulher incrível, maravilhosa, se joga em cima dele, e ele tem toda a oportunidade ali de se aproveitar daquela situação com aquela mulher. Mas ele pensa, né? O cachorro não. O cachorro simplesmente está no cio, vamos. Né? Assim como todos os animais. O homem pode pensar, não, peraí, eu tenho um compromisso com um outro ser humano racional que vai se sentir ofendido se eu tomar essa decisão. Né? Então, eu posso dizer não. Né? O homem é capaz de dizer não. O homem aqui eu digo gênero humano, tá? Não estou falando só de homem. Então, é outra coisa que a gente precisa especificar hoje em dia. Né? Quando eu estou falando de homem na filosofia, eu estou falando de gênero humano. Não estou falando de sexo masculino. Exatamente. Né? Então, nesse papo, a gente já pode entrar um pouquinho na filosofia do ser, de Santo Tomás, que é onde ele vai falar doente. Não da pessoa doente, tá, gente? Separado. Doente. O doente, Santo Tomás, ele vai explicar que o ente, como Aristóteles, o ente é tudo aquilo que é. Ou seja, tudo que possui existência é o ente. Então, eu sou um ente, o Bernardo é um ente, um cachorro é um ente, a árvore é um ente. Perfeito, ali, ó. Ente é igual o ser, o que possui existência. E aí, esse ente a gente vai conhecer na realidade.
eu não sei se tem alunos meus aqui, mas eles, eu tenho certeza que eles saberiam explicar como que o ente conhece o ser na realidade, por meio da inteligência. Porque a inteligência é a adequação do intelecto à coisa, ou seja, da minha mente ao objeto, ao ente, ao outro ente que possui realidade e que eu conheço, né? Então, esse ente, o Santo Tomás, ele faz uma filosofia muito grandiosa, né, dentro dele, e ele vai aplicar a esse ente, dentro da realidade, aquelas suas categorias de potência, ato, substância, acidente, Uhum. essência. E aí, para a gente não complicar aqui as coisas para ninguém e a gente simplificar, eu queria discutir contigo um pouquinho sobre a essência. Porque você falava o que faz o cavalo ser o cavalo, né? E aí a gente pode buscar um pouquinho na essência, o que faz o cavalo ser o cavalo é a cavalidade, entre Isso que aspas. eu ia falar, a Todo cavalidade do mundo, cavalo. toda aula de É, filosofia é a mesma história, né? O que não faz dá para o... fugir, porque eu não tenho uma palavra para você dar. O Exato. que O é a que faz essência do um homem cavalo? ser homem é a humanidade, né? O que faz uma rosa ser rosa é a rosidade. Cara, é muito engraçado isso. Então, isso é o que Santo Tomás vai dar o nome de essência, né? O que faz o ente ser uma coisa e não outra é a sua essência. E aí, gente, eu quero falar da essência porque eu acho muito mais importante e muito atual essa discussão da essência. É uma Onde, chave central na, na, com na certeza, leitura de porque Santo Tomás. Santo Tomás justamente para a gente dialogar com o mundo moderno, né, Sim, principalmente, exatamente. né, para dialogar com Nietzsche, para dialogar com Sartre, sobretudo. Inclusive, eu não sei se está no teu intuito falar disso, né? Mas exatamente Sartre vai falar que o ser precede a essência, né? Quando Santo Tomás ele Ou afirma, seja, a existência precede a essência, né? Esse é, ser que possui existência. Santo Tomás afirma que a essência precede o ser, ou seja, Sempre. você antes de existir, você já possui uma essência de ser humano, né? Já o Sartre pega essa frase e inverte. Ele fala, não, o ser precede a essência. Você primeiro existe e depois a essência é construída. E aí vem Dentro do toda seu essa ser questão. já existente. Ah, Exatamente. eu fico com raiva. É complicado. Todo Mas vou deixar caso. você falar aí. Não, porque vocês são livres, viu, para acreditar nisso, não tem problema nenhum, Sim, mas claro. seria legal a gente dialogar um pouquinho isso, porque é muito complicado, cara. É muito complicado você pensar em algo que possui existência e ao longo da sua existência vai criando uma essência. Não. Eu tenho a essência de homem, quando gênero humano homem, porque antes de mim houve um outro homem com os mesmos acidentes, e o que é acidente para Santo Tomás são características, né? São coisas que podem mudar e que não mudam a substância, e que o que é a substância é algo que sustenta os acidentes. Eu sei que Para o ficou um pessoal pouco que é de complicado. biologia, o pessoal que é de biologia Para aí é biologia vai fenótipo, explicar. genótipo. Acidente Exato. é fenótipo. Essência é genótipo. Ou Eu seja, jamais queria dar esse exemplo, mas ok. o fenótipo é aquilo que muda, são as características, né? A cor do cabelo, cor do olho, bigode, não bigode, gordo, baixo, magro. O genótipo é aquilo que faz parte do gene, né? Não são as características mutáveis. Né? Exatamente. Então, vamos lá. Eu tenho a substância, né? O que é a minha substância? Fala para mim, Bernardo. O que é a substância do homem? Substância homem. Substância homem. Os meus acidentes, mão, braço, cabelo, barba, tudo, né? Se eu sofrer um acidente, Deus me livre, mas eu perder o braço, eu deixo de ser homem? Né? A minha substância muda porque eu perdi o braço? Não. A minha essência continua dentro da humanidade, continuo sendo homem, minha substância continua sendo homem, só que eu sou um homem talvez em um grau menos perfeito, né? Porque eu perdi uma parte acidentalmente. Em um acidente, eu perdi um Sim. acidente. Né? Então, eu perdi um braço. É isso. E aí, o que acontece com essa essência? A essência sustenta tudo. A essência mostra aquilo que eu sou, né? Mostra aquilo que você é, o que o ente é dentro da humanidade. Então, para entender o perigo e a gravidade disso,
essa discussão de essência, filosoficamente falando, ela está presente principalmente na discussão sobre aborto, né? Porque, tá, se a existência vem primeiro do que a essência, não há nada de mal a gente não deixar que algum ser venha à existência. Exato. Ou seja, a gente corta pela raiz. Ali não possui essência nenhuma, ela não tem uma essência de humanidade. Não posso nem dizer que é um ser, porque como que eu posso entender um ser sem essência? É só uma coisa que existe, como qualquer Exato. outra coisa que existe, ainda, mas não tem uma essência formada. Não é um ser humano, portanto. Exato. Então isso, um feto, ele é digno de aborto. Porque ele não possui uma essência, porque a existência dele não está formada, e uma existência de fato real, material, né, no mundo, ainda não existe. Uhum. Então, olha como isso abre margem, né? O Paulo falou ali, o tal do penso, logo existo. Não, você existe porque você pensa. Uhum. Não, perdão, você existe. É o contrário. Né? É o contrário. Você existe e você pensa. Eu não consigo pensar sem a minha existência. Você só pensa porque existe, né? Não o contrário. Exato. E eu existo porque eu tenho uma essência. E essa minha essência me dá a capacidade de existir e de pensar. É importante dizer aqui que a essência não é a coisa água com açúcar que a gente consegue, que a gente pensa hoje. A minha essência é ser uma pessoa bondosa. A minha essência é isso. A minha essência... Não, a gente está falando aqui do que caracteriza o gênero da coisa. Né? O cavalo, o homem, a árvore, a xícara. Por isso a gente estava brincando. A cavalidade do cavalo, a humanidade do homem, a cachorrice do cachorro, enfim, a gatice do gato. É aquilo que faz o homem ser homem, o cavalo ser cavalo, o gato ser gato. É o que diferencia os seres. Essa é a essência. Exatamente. E todos nós, seres humanos, possuímos apenas uma essência. Você pode ser o que for diferente de mim e eu diferente do outro. Somos iguais enquanto essência. Eu gosto muito do tema da essência para dizer para a galera que acha que filosofia é maconha, ou para dizer para a galera que acha que filosofia é não necessária, porque olha só, Santo Tomás, na Idade Média, diz a essência precede o ser. E isso cria séculos e séculos de um tipo de pensamento. Depois, na contemporaneidade, Sartre vem e fala, não, o ser precede a essência. E a partir de agora isso muda uma diversa quantidade de posturas diante da vida. Então, porque um cara, muitos anos atrás, disse que o ser precede a essência, hoje as pessoas aceitam mais o aborto, hoje as pessoas pensam em questões de gênero, hoje as pessoas pensam, enfim, em diversas outras coisas que não estavam no horizonte da humanidade em nenhum aspecto antes desse cara dizer isso. Sim. Antes de Simone de Beauvoir, por exemplo, que era a esposa de Sartre, dizer que não existe mulher, né? não se nasce mulher, torna-se mulher. O que São Tomás fala é justamente o contrário. Você nasce mulher, você tem uma essência mulher, né? Você não se torna mulher com o tempo. Aquilo que, por exemplo, seios ou vagina e útero, não é isso que vai te tornar mulher. O fato de você ter a essência de ser mulher é que te diferencia do sexo masculino. E vice-versa. Cara, isso dá pano pra manga, né? Nossa, daí polêmica de live. E aí eu acho que assim, o que eu pensei da gente falar de Santo Tomás é isso, que a gente pode abrir agora para o pessoal perguntar, comentar, o que for. E eu penso também que a gente abordou os principais temas de Santo Tomás. Esse da essência, para mim, é um dos mais importantes, e as 5 vias da existência de Deus, que além de ser uma curiosidade, é interessantíssimo. Sim. E com certeza leva a uma reflexão aí longa. E esse conceito de conhecimento para Santo Tomás, que é a adequação do intelecto à coisa, né? Isso também é importantíssimo, porque... Desculpa. Pode dar pano para manga até chegar em Ser e Tempo de Martin Heidegger. Cara, Heidegger... Aí dá mais manga do que pano, né? Porque você vai ficar aqui tentando entender o que o cara disse. Eu tenho a impressão de que Heidegger não queria ser entendido. Ele escreveu de propósito para ninguém entender ele.
Pra gente ficar igual uns trouxa tentando ler, tentando entender. Exatamente. Outro dia um cara me perguntou o que é o Dasein de Heidegger. Eu falei, rapaz, nem Você era Heidegger aí, ó. sabe. Tá vendo aí você? Tá vendo? É É o isso, é ser o aí. ser aí. É o ser aí. Aqui não, aí. A É isso. tradução bosta, né, velho? Não dá pra traduzir esse termo em alemão. Isso é um grande problema de tradução. Exato. Tem termos que não dá pra você traduzir. Como é que você vai filosofar sobre um termo que você não consegue traduzir? Você tem que pensar dentro do sistema linguístico do cara e Eles explicar. criaram para eles o termo, eles criaram a palavra para eles, entende? Pois é, essa palavra nem existe, Dasein. Heidegger criou, enfim. O Lacan e Heidegger são de outro planeta. São. Provavelmente são pessoas muito frustradas com a vida delas mesmo. Foram, né? Brincadeira. Temos aqui Mas que eu acho que você estudou com o Robson, né, professor Robson? Sim, Então, o estudei. Robson sempre apertava essa tecla e eu também aperto para os meus alunos. Eu acho legal frisar aqui também. Não me lembram onde, então desculpa não poder dar referência, mas se você lembrar, pode falar quando o Santo Tomás ele afirma e ele diz que da boca do mais idiota pode sair uma verdade. Ele fala isso toda aula de todas as turmas. É Então, meu exatamente amigo, é isso. isso, cara. Qualquer idiota, qualquer pessoa, eu tô falando, eu acho que eu tô falando a verdade, né? Pelo menos eu tô estudando, eu tô falando o que eu estudei, mas qualquer pessoa, por pior que ela seja, pode falar a verdade. Então, Exato. pense sempre isso. Qualquer idiota pode falar a verdade. Não importa quem disse, né? Ou o que Mas você foi acha de dito. quem disse, né? As suas impressões sobre a pessoa. Também tem esse problema, né? De você, não, essa pessoa ou é fascista, ou é antifascista, ou é de esquerda, ou é de direita, então eu não quero ouvir. Né? Eu não quero ouvir a pessoa porque eu acho que ela é isso. Cara, pelo amor de Deus, nós somos seres humanos, nós somos os únicos seres no universo até então, até esse momento, que sabemos, que possuem racionalidade, cara. E você vai ficar discutindo. Meu Deus do céu, eu fico revoltado num nível Eu que, também me revolto. rapaz, é diálogo. Nós somos pessoas que precisam dialogar e precisam de relacionamentos. Mas não, tem que brigar por tudo, tem que criar confusão por tudo. Porque se Eu você lembro fala do. diferente de mim, você já parece um ser diferente de mim. Pois é. Se você, Exato. Então, você pensa você diferente de mim, eu ou não não, quero falar contigo. Sai daqui. Né? Tipo, exatamente. vai E pro seu mundo, que eu vou pro meu o que é mundo. causa disso? A falta da filosofia. A falta da Eu também filosofia acho. que dá essa coisa do senso crítico, de você saber escutar aquilo que você não queria escutar e você defender a sua ideia. Gente, não é errado defender ideia. É errado, é como você defende a sua ideia. Exato, Então, exato. hoje é assim, você tem que abaixar a cabeça para todo mundo, o que a sua verdade ela é essencial e você tem que ganhar no grito, na força, não é assim. Não existe isso, cara. Pode. Eu Mandar tenho um uma. abraço pro Vitinho, ele também foi aluno, é um grande amigo meu, foi aluno do Robson, ele falou, faz Legal. o célebre do Robson. Eu tenho uma frase aqui que eu separei que eu achei muito interessante. Eu me deparei com ela essa semana, uma frase de Foucault. Olha que eu nem gosto de Foucault, mas eu me deparei com a frase dele que me tocou. Filosofar é um modo de ser no mundo. Né? Isso eu achei assim, interessantíssimo, porque tem um outro filósofo, Luc Ferry, é francês, que ele fala: a filosofia é um caminho de salvação. Não salvação enquanto religioso, né? No sentido religioso, ser salvo religiosamente falando. É no sentido humano. Se pegar o dicionário, vai estar lá: salvação é escapar de uma grande desgraça, por exemplo. É no sentido não religioso da coisa. Então, Uhum. a filosofia é um caminho de você escapar de grandes desgraças, porque é um caminho de você ser no mundo, de Ou você causar agir no mais mundo. desgraças, né? Depende do caminho que você Depende do caminho que você toma, utiliza. exatamente. Então, até isso que você Exatamente. falou, né, de Foucault, se a gente pegar o Lacan que citaram aí, foram caras que, assim, tiveram uma ideia daquilo que eu acredito, daquilo que eu sigo, é totalmente contra. Vai para um caminho totalmente diferente. Mas eu tiro muita riqueza deles. Cara, Exato. quanta coisa eu pego dentro da psicologia de Foucault, dentro da filosofia social, dentro do olhar pro próximo, de pensar no próximo. Cara, é uma riqueza tremenda, só que a gente precisa, e o que a filosofia ensina a gente, é separar. Nada é ruim totalmente, nada é bom totalmente nessa vida a não ser Deus. Né? Então, tudo você pode tirar coisa boa, tudo você pode encontrar algumas coisas mais ou menos.
E assim a gente vai fazendo a nossa vida, a gente vai formando a nossa opinião. Nós somos seres pensantes, seres Exato. dotados de inteligência para criticar, né? Então, só que tem que saber fazer, né? Pois é. Cara, pensando nesse sentido, que eu tinha falado para você, aquela frase de Pascal, de que a consciência ela é como uma expatriada no universo, né? O ser racional ele se sente exilado da sua pátria. E não é justo que não exista uma pátria para a qual ele deva ir, sabe? E aí, a partir desse pensamento, alguns existencialistas vão para o negativismo, né? Para uma coisa Sim. pessimista, no sentido de que, bom, peraí, se eu sou uma consciência pensante num universo inteiro de seres que não pensam, que não têm consciência, né? Eu sou um infinitésimo de alguma coisa dentro de um universo infinito. Eu sou uma partícula infinitesimal. Então, a consciência ela é um acidente que não deveria ter acontecido. Quando eu me deparei com isso, eu achei muito interessante. Tem filósofos que dizem que o fato de nós sermos racionais foi um acidente que não deveria ter acontecido, porque nós deveríamos ser irracionais como todos os outros seres. Mas, cara, me perdoem, que porra de coincidência é essa? Que no universo inteiro de seres não conscientes, somente nós, somos conscientes. Isso dá muita coisa para a gente pensar sobre, né? Eu estava conversando com os alunos do curso preparatório ontem, né? Um amigo me chamou para dar aula para a turma dele. Quem for aí do CEPAB, do pré-vestibular, dá um oizinho aí, para eu saber se tem alguém, eu acho que tem. Enfim, eu estava falando com ele sobre a filosofia helenística, né? Sobre as 4 escolas e a postura diante da vida que cada uma tinha e como a gente pode pegar os modelos deles e aplicarmos para nós hoje de alguma forma. Por quê? Porque você não precisa olhar, por exemplo, para Diógenes no cinismo e agora não, aqui está o modelo perfeito de vida, eu vou imitá-lo e vou andar pelado na rua, cagar em praça pública, Dizer que eu sou um cachorro. dizer que eu sou um cachorro e, enfim, não. Mas eu posso aprender com a experiência de vida dele muita coisa, né? O que você estava falando, a verdade pode vir de qualquer um. Eu posso olhar para a vida Exato. Eu olho para a vida de Diógenes e falo, cara, olha que interessante, dá para ser mais desapegado, né? Dá para ser feliz mesmo sem ter tanta coisa. Enfim, e isso você pode fazer com qualquer um, né? E o ser humano, enquanto racional, ele está aí para isso, para relações interpessoais, para crescer, né? Para agir no mundo. A ação no mundo é uma forma de criação, sabe? Pensando aqui em termos, não sei se estou divagando demais, me desculpe. Pensando em termos de São Tomás de Aquino, se somos, como Tomás de Aquino diz, que somos criaturas de Deus, portanto, somos também filhos em Jesus Cristo. Aqui eu não estou me posicionando religiosamente, estou tomando por premissa o pensamento de Santo Tomás. Somos criaturas divinas não, criaturas de Deus, e somos filhos de Deus que agem no mundo à sua imagem e semelhança. Então, de alguma forma, nós temos em nós a potência de criar como Deus criou. Como o ato criador de Deus criar o universo, nós, seres humanos, sendo imagem e semelhança de Deus, temos a potência de criação. Só que com uma diferença, nós não temos a potência de criação do nada. Nós temos a potência de criação a partir do que já foi criado por Deus. Então eu posso pegar, por exemplo, um punhado de madeira e um punhado de prego e construir uma cadeira. Eu posso pegar água e barro e construir uma jarra. Enfim, posso pegar coisas que já são criaturas e criar a partir delas. Porque de alguma forma nós participamos do ato criador de Deus. A mesma questão, o homem se une à mulher e tem um filho. Por quê? Porque você está fazendo parte da ação criadora de Deus de criar um novo ser racional, sabe? Você não dá a racionalidade para aquele ser. Você só dá a existência. Você cria as condições para que ele exista. E Deus age criando uma nova alma ali, né? Criando um novo ser pensante.
Cara, sei lá, eu acho que eu já tô indo muito longe, eu não sei se o pessoal Não, tá me acompanhando aqui. sim, mas é justamente isso, né? Resumindo isso que você falou, é aquele ato perfeito que a gente falava do motor imóvel, né, que se utiliza desses atos menores que somos nós. E a partir de nós vem outros atos e com outras potências, e enquanto potências e quanto atos gera. É infinito, tanto para trás quanto para frente, até que acabe tudo. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, faltam 3 Alguns minutos minutos. só. 3, 2 minutos, se alguém quiser falar alguma coisa. Ninguém fez perguntas, não, só comentaram, né? Tem aqui o professor Vitor Pessoa. Mesmo porque se pararmos para pensar que da filosofia advém as outras ciências, a filosofia é salvífica mesmo. Por exemplo, se temos uma vacina que cura uma enfermidade, é porque na base temos a filosofia. Perfeito. Perfeito. Isso é uma definição, é uma definição de Russell, né? O Bertrand Russell, que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. A definição não é bem dele, né? Mas ele elabora ela um pouco melhor. A partir do momento em que uma ciência específica se destaca, ela deixa de ser filosofia, né? Existe conhecimento filosófico geral, global. Mas a partir do momento em que uma parte específica da filosofia fica muito certa, fica muito objetiva e é possível provar cientificamente por métodos que ela é real, ela se destaca da filosofia e vira uma ciência mais específica. filosofia, né? Não é mais filosofia. Vai virando a biologia, a física, a química, etc, etc. O que sobra para a filosofia, então? Os porquês. A gente continua se perguntando o porquê das coisas, a razão das coisas, a causa primeira das coisas. Aí está, por exemplo, São Tomás perguntando, né? Qual é o motor que moveu a existência? Até né? mesmo sobre Deus, né? Então, quando a filosofia, uma filosofia cristã, ela chega a um resultado absoluto da existência de Deus, vira teologia. Exato. Então, enquanto filosofia e tudo que a gente está falando aqui é uma linguagem especulativa. Exato. Exatamente. Sabe? Ainda que eu creia, ainda que você creia, ainda que quem assista a gente agora creia ou não, é especulação. Agora, se eu sair daqui e a gente for fazer uma live de teologia, aí sim. Aí é a partir daquilo que eu creio, que é absoluto, que existe, e ponto, entendeu? A teologia a gente parte da fé. Toda teologia você parte de alguma fé, né? Teologia budista, teologia católica, teologia protestante. Você parte da fé naquela religião específica. E aí você constrói todo um argumento em cima da premissa de que todo mundo que está ali acredita naquela mesma coisa. A filosofia não, ela é um pouco mais embaixo. Né? Você parte da premissa. Vai fechar aí, ó. Vai fechar? Não apareceu aqui para mim. Mas então, meu amigo, foi um grande prazer, de qualquer forma, um enorme prazer ter você aqui. E aí, quando você tiver um novo tema que você queira falar, me avisa, que a gente marca outra live. Com tá? certeza, muito boa essas lives aqui, muito bom mesmo, porque acho que é o espaço que a gente consegue falar aquilo que em outros lugares a gente não encontra espaço, né? A gente não encontra como falar. Então aqui as pessoas elas já sabem o intuito, né? Como vai apresentar filosofia, a maioria das pessoas me conhece, te conhecem, sabe como que é a nossa linguagem. Então eu fico muito feliz de estar tendo cada vez mais esse espaço aqui. Então obrigado aos meus amigos, meus alunos ó, que entraram aí. Eu quero agradecer muito essa galera, porque hoje a gente ficou na média dos 10, né? Ia até 18, voltava até 10. Né? 10 pessoas ficaram ali, foram fiéis. Né? Eu acho parabéns para vocês que foram fiéis à nossa maluquice aqui. Muito obrigado. Agradecer muito a audiência de vocês são demais. E aí, quem puder, ao final dessa live, tem 1 minuto e 20 segundos, ao final dessa live, ela vai estar disponibilizada no meu feed. E não sei se no feed do Lucas também fica, né? Mas no meu vai estar. Eu vou compartilhar. Tá, e aí vai lá, curte, deixa teu comentário, deixa o que você acha sobre tudo isso que nós conversamos. Vamos discutir lá mesmo. E compartilha com quem você acha que pode, de alguma forma, contribuir para esse debate. E quem sabe, a partir desses debates que nós vamos tendo nos comentários próximos, a gente não consiga fazer uma nova live só sobre essas questões debatidas. Mandem temas pra gente, né? Mandem temas, por favor. Exato. E você, Lucas, quando tiver um tema que quiser debater comigo, manda. Não vamos debater mais no pessoal, no particular. Sempre que você quiser conversar comigo sobre alguma coisa, a gente faz uma live e manda ver junto aqui. Deixa comigo. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, grande abraço. Obrigado mesmo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.